Associação de Divulgação Espírita Chico Xavier, mantenedora da Rádio e TV Chico Xavier, além dos perfis nas redes sociais. Para ir buscar. Agora, se nós não formos buscar, nada feito. Então veja, temos esse texto aqui, Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso. Mateus 26, 6-13 e Marcos 14, 3-9. Essa história nessa história aqui, nós vamos ver que a Maria está derramando unguento, aqui um unguento de nardo puro, caro, sobre a cabeça de Jesus, essa Maria, que foi tida também pela igreja, foi colocada como sendo a Maria de Madalena. Mas vamos estudar isso aqui para ver se realmente é ela. Então, nesse momento, ela está colocando na cabeça. Nesse outro texto, então, Jesus em Betânia com Lázaro, Marta e Maria. Está em João 12, 1-8. Vocês sabem aquela história, né, de Marta, Maria, Marta e Lázaro. Lázaro foi o ressuscitado, né? Quem seria o pai dessas três personagens aqui? Justamente o Simão, o leproso. Então, ele estaria na mesma casa. Só que está vindo a história aqui diferente, um pouco diferente. Quando a gente vai ver. Que eu não vou trazer a história toda aqui, vocês depois podem ler. Então, seria praticamente o mesmo fato, só que aqui o que é que se diz? Fala-se no mesmo unguento de nardo puro, caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. Ungiu os pés. Uma coisa é colocar na cabeça, outra coisa é ungir os pés. A casa é a mesma. Simão leproso. Então veja que um está contando uma história aqui e o outro já conta um pouquinho diferente. É difícil para a gente encontrar os pontos. E isso eu estou tratando aqui num único livro. Por isso que eu segui só o Novo Testamento de Haroldo. Porque se eu pegar livros diferentes, vão ser histórias também diferentes. É por isso que é difícil da gente entender. E nunca houve por parte da igreja, digo, dos representantes da igreja, que se abrisse a nossa mente para entender todos esses pontos. Eles preferiram que a gente continuasse com o mesmo pensamento que foi trazido desde há muito. Quer dizer, Maria Madalena era prostituta e acabou-se. Era uma representação de uma criatura pecaminosa. E acabou. Não havia nenhum interesse de desfazer esse conceito com relação a Maria Madalena. Então veja que aqui nós temos dois textos e já com diferença. Aí, pasme, temos também aqui Jesus na casa de Simão o fariseu. É outra criatura. Está lá em Lucas 7, 36-50. Essa aqui é dita que representaria realmente Maria Madalena. Só que esse encontro foi em Betânia também. Mas ela teria chegado e reconhecida por Simão, ou fariseu, como a criatura do povo, a mulher do povo. Não se fala Maria Madalena aqui, mas foi trazido para ela essa história. O fato é que não interessa que ela tenha sido prostituta ou não. O que nós vamos entender aqui é que existe uma outra história por trás de tudo aquilo. E mesmo que ela tivesse sido prostituta, ou tenha sido prostituta, o que vai nos interessar é a nova história.
a real que ela vivenciou, da qual nós não cuidamos de ver. Sim, nesse caso aqui, já diz, caso de Simão fariseu, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-los com os cabelos. Já não é unguento. Ela já estava molhando os pés dele com lágrimas. Veja como é difícil para nós, dentro de um mesmo livro, temos o quê? 3, 4 histórias parecidas, mas diferentes na sua finalização. Aí temos também o caso da samaritana, Jesus e a mulher samaritana, que também foi colocado, era uma mulher de vida irregular. Tanto é que Jesus lá, quando ele falou, tu tens muitos maridos. Por conta disso, foi colocado também essa samaritana como fosse Maria Madalena. Porque não tem aqui no texto, mas em muitos textos, outros, a gente vai encontrar falando diretamente isso aí. Então, juntou-se tudo o que era defeito para colocar para ela. E temos também o caso de Jesus e a mulher adúltera, que foi lido hoje no Evangelho. Também colocado para Maria Madalena, adúltera. Veja que havia uma intenção naquele momento, daqueles que faziam a igreja, que compunham o comando da igreja. Quando eu falo isso, eu não estou aqui atacando o catolicismo, a religião, não. A igreja em si também não. Estou falando de pessoas outras que naquele momento cuidavam disso aqui e haviam interesses outros para, digamos até assim, caluniar aquela criatura. Porque muitas vezes o que a pessoa faz dói no outro. Muitas vezes você vai e faz o quê? Faz o possível para manchar a vida daquela criatura. E foi o que aconteceu com Maria Madalena. Então, quem nos levou a esses equívocos? Nós temos aqui a figura do Papa Gregório I, conhecido por Gregório Magno ou Gregório o Grande. Foi Papa entre 590 a 604. O que foi que esse Papa produziu naquele momento? Ele estava fazendo uma chamada homilia. O que é uma homilia? É uma fala de um padre, do próprio Papa mesmo, dentro de uma missa. Então, naquele momento, ele trouxe essa ideia de Maria Madalena como prostituta. Quer dizer, ressaltou aquilo ali. Porque veja que qualquer coisa dita por uma pessoa de influência ou de um grande título como o Papa, isso vai refletir muito, mas muito mesmo. Então, nessa homilia, ele trouxe essa ideia de Maria Madalena como prostituta, trazendo aqueles fatos e tal, e colocando para ela. O interessante é que a ideia dele não era essa. Não era. A ideia dele era trazer a figura Maria Madalena, mostrando ela como uma criatura pecadora, num limite alto, mas, ao mesmo tempo, em que trazia a mensagem de que ela teria se modificado desde o encontro com Jesus. Ela teria saído de todas aquelas situações. Aí tem o momento em que os 7 espíritos maus, ele teria representado aqui como os 7 pecados capitais.
que ela teria vencido esses pecados, se transformando numa criatura diferente. Só que pessoas, aquela coisa, a gente pensa o que nos interessa. Então pegou só aquela questão, deu-se enfoque, a questão de Maria Madalena prostituta, esquecendo-se realmente da intenção do Papa. Então não foi culpa dele. Ele deu início a uma coisa, mas aconteceu outra. Aqui, vai aqui. Então, nós temos agora Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Veja o desfecho do início dessa história dele. E vamos ter ao lado aqui Maria Madalena como uma pecadora. Por quê? Por que aconteceu isso? Porque naquele momento, eles sentiram a necessidade, e isso já foi mais ou menos em 400 e pouco, para 500. Criaram essa situação, trazendo Maria de Nazaré como a criatura mais pura do universo. Começou-se a partir daí aquela Maria de Nazaré, Maria como... meu Deus, agora... A Imaculada, justo. Imaculada sem pecado. Gente, o que nós temos que entender é o seguinte. Jesus, eu já falei isso aqui diversas vezes, quando esteve aqui, falou que não tinha vindo para derrogar as leis, mas para fazê-las cumprir. Como é que se dá o nosso nascimento? Como é que se dá o nascimento do ser humano aqui na Terra? Através de quê? Do encontro do homem e da mulher, do sexo. Mas o sexo era um pecado grande para a igreja. Mas como fazer isso aí? Trouxe-se a ideia de que Maria engravidou através de um anjo. Foi Jesus quem disse que não veio derrogar as leis. Se aconteceu dessa forma, não houve derrogação de lei, não? Houve sim. Mas ele disse, eu tenho que acreditar nele, não veio derrogar. Por que então se colocar, pronto, Maria Imaculada sem pecado, é concebida sem pecado. Então todos nós aqui, nós outros, somos frutos de pecado. Somos criaturas imundas. Ou não? Ou não? Então as criaturas naquele momento trouxeram essa ideia. Colocou-se Maria num patamar bem alto, que nenhum de nós poderia encontrar. Tirou Maria daqui da terra. Tirou a condição humana de Maria e transformou numa criatura divina. Naquele momento ela era uma mulher, a mais capacitada para receber o Espírito Jesus. Naquele momento. Hoje, claro, está próximo da Angélica toda, ou talvez até passando disso aí. Mas naquele momento, não. Era uma criatura humana que teria que passar pelas condições humanas. Baixe o aplicativo da TV Chico Xavier. É grátis. Faça o download agora mesmo e acompanhe a nossa programação. Acesse o Play Store ou Google Play na versão Android e Apple Store na versão iOS. A TV
Chico Xavier está também nas redes sociais. Acesse facebook.com/TV Chico Xavier, instagram.com/TV Chico Xavier e youtube.com/TV Chico Xavier. Espírito de amor, Francisco Cândido Xavier. Faça uma doação e ajude a divulgar ainda mais a doutrina espírita. Nosso conteúdo é gratuito e sempre será. Acesse tvchicoxavier.com e contribua. Xavier, Chico Xavier. Associação de Divulgação Espírita Chico Xavier, fundada em 2 de abril de 2018, Campina Grande, Paraíba.